tarde, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Gostaria que vocês se inscrevessem, que vocês compartilhassem, dessem ideias, porque o canal é feito para vocês. A aula de hoje, como eu prometi, vai para o meu amiguinho Santos, que tem o sonho de fazer direito. E, amiguinho, um conselho para você. Nunca desista dos seus sonhos, porque aquele que está no alto, ele é fiel para cumprir os sonhos da gente. O cantinho da fé, ele vai ficar sempre destinado aos sábados e aos domingos. E falando a respeito da palavra de Deus bem rapidinho, e aproveitando o gancho do amiguinho, eu queria falar para vocês sobre sonhos. Se você tem um sonho na vida, um objetivo na vida, e todos dizem que você não vai conseguir, lembre-se da palavra de Deus, que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus, tudo é possível. Lembrando o professor Fernando Capeça, as tartaruguinhas tentando subir, né, uma montanha, e todos dizendo que elas não iam conseguir, e apenas uma conseguiu. Qual o segredo dela? Ela era surda. Então, muitas vezes a gente tem que ficar surdo às opiniões negativas dos outros. Tá? Grande abraço para você. Não desista dos seus sonhos. A aula de hoje é voltada para você, concurseiro, para você que vai prestar exame da ordem, para você, advogado, para você, estudante de direito, que está me acompanhando por todo o Brasil e por todo o mundo, porque a internet tem um alcance mundial. Nós vamos falar hoje sobre o concurso de agentes. Na aula passada eu falei sobre o concurso de crimes e havia prometido que iria falar sobre o concurso de agentes. E o concurso de agentes nós vamos encontrar no artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 tem a seguinte dicção: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Prestem bem atenção para o final do artigo 29, na medida da sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. O artigo 30 também é importante. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vamos definir primeiramente o que é concurso de agentes. E para definir concurso de agentes, nós vamos procurar a melhor doutrina, ou como eu digo, sempre nós vamos beber da água mais limpa, da água mais pura. O falecido professor Damásio de Jesus ensina o seguinte: a infração penal, porém, nem sempre é obra de um só homem. Com alguma frequência, é produto da concorrência de várias condutas referentes a distintos sujeitos. Neste caso, quando várias pessoas concorrem para a realização da infração penal, fala-se em codelinquência,
concurso de pessoas, coautoria, participação, coparticipação ou concurso de delinquentes, o concurso delinquêncio. Zaffaroni, ou Eugênio Raul Zaffaroni, e José Henrique Pierangeli, o crime pode possuir autores e partícipes. Podendo o crime ser efetuado por autores, por coautores ou por outros que participam. Quando num delito intervêm vários autores ou autores e outros participam do delito, sem serem autores, fala-se em concurso de pessoas no delito. Um autor que eu aprecio bastante, que é o professor Aníbal Bruno, né? Ele diz o seguinte: o fato punível pode ser obra de um só ou de vários agentes, seja para assegurar a realização do crime, para garantir a impunidade ou simplesmente porque interessa a mais de um o seu cometimento. Reúnem-se os consórcios, repartindo-se entre si as tarefas que pode dividir a empresa criminosa, ou então um coopera na obra do outro, sem acordo, embora com a consciência dessa cooperação. Fala-se, então, em concurso de agentes, participação ou codelinquência. Quando eu estou em sala de aula, eu digo aos meus alunos o seguinte, e aqui vai a primeira dica para concurso. Qual a teoria adotada pelo Código Penal a respeito do concurso de agentes? O Código Penal brasileiro adotou a teoria monista ou a teoria unitária. O que significa isso? O crime praticado, todos vão responder por esse crime praticado. Porém, quando o juiz for aplicar a pena, ele deve analisar a participação de cada um deles pelo princípio constitucional da individualização da pena. Segunda perguntinha de concurso. Quais são os requisitos do concurso de agentes? Primeiro, pluralidade de agentes. Ou seja, o primeiro requisito tem que ter vários agentes. Segundo, eu tenho que ter um nexo causal entre as condutas dos participantes. Terceiro e mais importante de todos, porque nós adotamos a teoria finalista da ação, eles devem estar reunidos para um fim comum, que é o liame subjetivo, e para o quarto requisito, que é a identidade da infração penal. Então vamos voltar. Primeiro, pluralidade de agentes e de condutas, nexo de causalidade entre as condutas, o liame subjetivo e a identidade da infração penal. Quando nós falamos do elemento indispensável para o concurso de agentes, esse elemento indispensável é qual? A finalidade, a chamada identidade de condutas. Ou seja, todos os agentes vão responder pelo mesmo crime, mas a pena deve ser adequada a cada um de acordo com a sua participação. Professor, mas qual é o requisito essencial do concurso de agentes? Não haverá concurso de agentes se não houver liame subjetivo, ou seja, um nexo subjetivo entre os agentes, uma comunhão de vontades, uma comunhão de desígnios, uma comunhão consciente de interesses entre os envolvidos na prática do delito. É preciso que saiba o que o outro irá fazer e é preciso haver uma concordância mútua
e consciente entre a ação desses agentes. Quando falamos de concurso de agentes, nós precisamos identificar as suas três variantes. A primeira é a autoria, a segunda é a coautoria e a terceira é a participação. Quem é o autor? É aquele que pratica o fato típico. Geralmente aquele que infringe o verbo, o núcleo do tipo penal. Já a coautoria é quando os agentes estão juntos nas mesmas situações e visam o mesmo resultado. Antigamente ensinava-se que para que houvesse coautoria, os agentes estivessem praticando o mesmo verbo do tipo penal. Esse entendimento ele foi ultrapassado, né? E entende-se hoje que coautoria são aqueles infratores que podem estar praticando condutas idênticas ou diferentes entre si, desde que estejam agindo juntos no mesmo momento, objetivando o mesmo fim. Professor, e o que é participação? Muitas vezes as pessoas praticam crimes e não sujam as mãos de sangue. Por exemplo, um simples deixar a porta aberta ou desativar o alarme pode desencadear um crime de homicídio, como nós vimos recentemente em casos aí na mídia. A participação, geralmente o partícipe, prestem atenção na dicção, não é participe, é partícipe. O partícipe, ele pratica uma conduta acessória em um momento anterior ou posterior à prática do delito principal. E ela vai se dividir em três. Eu posso participar induzindo, instigando ou auxiliando. O que é induzir? Pense na sua mente. Você não tem a ideia, mas alguém vem e coloca aquela ideia na sua cabeça. Isso é indução. Instigação. Pense na sua mente. Você tem a ideia, aquela pessoa vem e coloca fogo, ela atiça aquela sua ideia. E o que é auxílio? O auxílio pode ser material, com fornecimento de armas, com fornecimento de objetos, com fornecimento de meios de fuga, ou uma participação moral, né? Quando nós falamos da instigação, do induzimento e do auxílio, né, nós vamos pegar agora as principais perguntas de concurso público. Foi perguntado no concurso público o que é autoria colateral, tá? Então nós vamos falar o que é autoria colateral. Autoria colateral é aquela que dois indivíduos pretendem praticar o mesmo crime. Porém, o agente A e o agente B não sabem das intenções dos outros. O agente A não sabe, né, a intenção do agente B e o agente B não sabe a intenção do agente A. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu pretendo matar o João e a Maria também pretende matar o João. No mesmo dia, na mesma hora, nós vamos até o local que o João está e vamos executar o homicídio. Eu não sei a questão que a Maria desejava matar o João, nem a Maria sabia que eu queria matar o João. Isso se configura juridicamente como autoria colateral. Outra pergunta que foi feita, e a resposta está no nosso amigo Luiz Regis Prado, o que é autoria direta? Autoria direta é aquele que pratica o fato pessoalmente. Pode ser autor, executor, que realiza materialmente a ação típica, e autor intelectual, que realiza de modo direto, dominando completamente. É a teoria do domínio do fato.
Aníbal Bruno, ele diz o seguinte: quem é o autor do crime? Ele tem a seguinte opinião: é aquele que tem o domínio do fato, para que se configure a autoria chamada de imediata. É o agente do fato principal, em volta do qual podem se desenvolver todas as formas do concurso. A sua posição subsiste com as suas consequências jurídicos penais, mesmo com ele colabora ou cessa de colaborar à atividade de outrem. Essa é uma compreensão restritiva e bem definida do conceito de autor, que se afasta do ponto de vista que se colocou o Código Penal. Aquele que pratica o fato pessoalmente, então, é chamado de autor direto. A autoria mediata também foi tema previsto em concurso público. A autoria imediata ela vai se caracterizar da seguinte maneira: o sujeito ele vai usar para praticar o crime de um animal irracional ou ele vai usar de uma pessoa que é inimputável. Ou seja, quando nós falamos da autoria imediata, ele vai lá no inimputável e fala o seguinte: ó, te dou uma arma aqui, vai lá e mata o fulano. Ou ele pega um animal irracional e atiça em direção à pessoa para que a pessoa, né, seja ferida, machucada, ou às vezes até morta. Então, a autoria colateral, a autoria imediata, desculpa, advém da ausência de capacidade penal daquele que foi usado para praticar a ação, como na coação moral irresistível ou na obediência hierárquica. Nós fomos buscar na doutrina de Luiz Regis Prado o conceito. É aquele que, possuindo o domínio do fato, serve-se de terceiro que atua como mero instrumento, geralmente inculpável, menor, doente mental, hipótese de coação irresistível, obediência hierárquica. Não cabe autoria imediata nos casos de autor direto, é inteiramente responsável nos delitos especiais, instrumento qualificado, e nos crimes de mão própria. Só pode haver participação. O que é um crime de mão própria? É um crime que somente pode ser praticado por uma determinada pessoa. Exemplo, o falso testemunho. O artigo 31 do Código Penal traz também para nós uma advertência. O ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, salvo expressa disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. O que é isso, professor? É o iter criminis. E o iter criminis, o caminho do crime, tem a cogitação, os atos preparatórios e a execução. E aqui está o iter criminis, demonstrado no artigo 31, que o ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega a ser, pelo menos, tentado. Outra pergunta que nós tivemos em concurso foi: o que é autoria incerta? A autoria incerta é uma espécie de autoria colateral em que não se consegue determinar qual dos comportamentos causou o resultado. Nesse caso, ambos os concorrentes respondem pelo crime na forma tentada. Imaginem que 3 ou 4 pessoas efetuem disparos em relação a uma pessoa e essa pessoa venha a falecer. Não se consegue determinar qual projétil foi o determinante para a morte da vítima. Nesse caso, segundo a autoria incerta, como não se pode determinar-se o autor, todos respondem na forma tentada. E uma outra perguntinha também de concurso foi perguntado o que é autoria sucessiva.
E nesse caso, quem responde para nós é o falecido professor Flávio Gomes. Ocorre autoria sucessiva quando alguém ofende o bem jurídico já afetado por outra pessoa. Por exemplo, eu sei que um fato é calunioso, eu sei que o fato é falso, eu sei que o fato é definido como crime, sei que a pessoa é inocente, mas o que eu faço? Eu mando para frente, eu continuo divulgando, continuo propalando, continuo mandando para frente aquela calúnia, né? Então, quando a gente fala de concurso de crimes, vamos pegar os pontos principais. Primeiro, teoria adotada, teoria monista. Requisitos: pluralidade de condutas, nexo de causalidade, liame subjetivo e identidade da infração penal. Elemento indispensável: a vontade, o liame subjetivo. Coautoria: são duas pessoas agindo juntas com condutas iguais ou diferentes no mesmo momento, objetivando o mesmo fim. Participação: pode ocorrer antes ou depois. Quais são as formas de participação? Primeira, o induzimento. Segundo, a instigação. Terceiro, o auxílio. Autoria colateral. Lembre-se do exemplo. Duas pessoas vão praticar um crime, mas uma não sabe da intenção da outra. Autoria direta é aquele que pratica o crime diretamente. Autoria imediata, o que é? Quando eu me utilizo de um incapaz ou de um animal para praticar o crime. O que é autoria incerta? Duas pessoas ou três lesam o bem jurídico e eu não consigo determinar qual deles causou o resultado. Autoria sucessiva: o bem jurídico já foi destruído, já foi afetado, mas terceiro vem e propala, divulga. Isso acontece muito nos casos de calúnia, de difamação, de injúria, e principalmente pelos meios da internet, onde, se vocês verem o meu vídeo sobre fake news, vocês vão ver essa situação muito bem colocada. Eu agradeço a todos aí pela atenção, muito obrigado. Se lembre da passagem de Jesus: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, e os seus sonhos não devem ser nunca abortados. E não devem ser abortados porque você continua vivo, você continua forte, você continua nas mãos de Deus, e Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Um grande abraço. Beijo no coração de vocês, esse coração corintiano. Fiquem com Deus.